Minhas queridas irmãs, eu cumprimento a todas com a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse primeiro momento, agradecer, em primeiro lugar, a Deus e ao pastor William, a irmã Valéria, principalmente, por este convite tão abençoado, por essa oportunidade em estar mais uma vez com vocês e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus neste momento tão abençoado. Quero agradecer muito, porque fico muito feliz com essa oportunidade. E quero também agora, minhas irmãs, convidar vocês nesse momento. Eu sei que estamos num momento de isolamento social e que não deve estar sendo fácil para ninguém se manter distante dos cultos na igreja, dos ensinos da palavra de Deus na igreja, porque é muito bom e muito importante estarmos juntos, unidos, estudando juntos a palavra de Deus, porque somos o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, quando estamos juntos, é tudo muito mais profundo, é tudo muito mais gostoso. Quando nós estamos sozinhos em casa, é como se nós estivéssemos ali como um membro do corpo. Mas quando estamos juntos, somos o corpo de Cristo reunido. E com certeza a adoração, o estudo e tudo que fazemos no templo se torna algo mais profundo, mais agradável. Mas eu sei que mesmo em casa ou no templo, a gente está fazendo aquilo que agrada a Deus. E isso, com certeza, é recebido por Deus como uma oferta agradável. Então, seja em casa, seja no templo, o importante é que estejamos fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor. Bom, dito isso, quero convidar as irmãs, então, a lerem comigo. Vamos fazer assim, nós vamos ler apenas alguns versículos, vamos aí fazer uma reflexão e, se necessário, leremos o outro, porque o nosso tempo não é tão, não é tão extenso, é apenas um breve devocional, um breve estudo. Ok, minhas queridas? Então, eu convido vocês a me acompanharem a leitura da palavra de Deus. Vamos lá comigo, minhas irmãs? Vamos ler aqui. Só, deixa eu compartilhar com vocês aqui. E nós vamos ler aqui, que nós vamos ler nesse momento, do versículo 1 ao versículo 4. Nós já temos aqui o tema desses, nós vamos meditar, que é a Judéia. Vá, me acompanhem aqui, olha. Agora, vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus na Judéia. Então, o que eu disse às igrejas da província da Galácia, todos os domingos, cada um de vocês de algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas chegar. Depois chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente, com eles farão a viagem. Então, conseguimos, minhas queridas, perceber aqui nesses 4 versículos aqui. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, aquele homem excelente que fez uma grande obra de Deus, que fez trabalhou muito duro no trabalho, na obra de Deus, esse homem está nesse momento preocupado com o quê? Está preocupado com os pobres da igreja de Jerusalém. Pode até ser que eles não eram o tempo todo pobres, mas nesse momento eles estavam numa situação de necessidade. E aí o apóstolo Paulo, então, o que ele faz? Ele instrui a igreja de Coríntios para que eles exerçam algo que é parte do corpo de Cristo, que é exercer a mordomia cristã, que é fazer a obra de Deus também ofertando para que se faça ali, para que se supra a necessidade daqueles pobres de Jerusalém. É muito importante vocês entenderem
que essa oferta aqui não era o dízimo, não era uma oferta que seria usada por alguma outra para construção ou qualquer outra obra da igreja, mas sim essa obra que seria suprir as necessidades. E é muito interessante aqui que Paulo ele diz o seguinte para eles: olha, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, né? Então, até que ele fosse, a gente não dá para precisar aqui o tempo que ele levaria para ir lá recolher essas ofertas, ele disse, olha, todo domingo vocês separem aí, né, uma oferta para ser enviada para essa igreja de Jerusalém. Então, o que fica aqui bem claro para a gente? Que é obra de Deus, é obra de todo cristão ajudar as pessoas e não necessariamente as pessoas que são da igreja, mas também outras, né, outras comunidades, porque nós vimos aqui que exercer essa mordomia cristã, ajudar e suprir as necessidades, é algo que nós temos que ter como um projeto de vida, como parte da nossa vida cristã, porque todo cristão ele deve ter isso no seu coração. Não que essas obras possam salvar alguém, porque a gente já sabe, temos estudado que as obras não salvam ninguém, mas um crente, uma pessoa que é salva, então ele faz e ele exerce essas boas obras. Não faz sentido nós dizermos que somos cristãos e nós não ajudarmos pessoas que estão em necessidade. Então, o apóstolo Paulo, aqui nesse momento, ele deixa claro que eles deveriam estar ajudando a igreja e a igreja de Jerusalém que estava passando por essa grande necessidade. Que nós possamos ter no nosso coração esse desejo, essa responsabilidade social, que é uma responsabilidade da igreja, de ajudar outras pessoas em suas necessidades. E o apóstolo Paulo, ele é bem enfático nisso. E o que nós vemos aqui, também depois, a partir do capítulo 5 até o capítulo 13, nós vamos ver que Paulo aqui, ele vai tratar um pouco dos projetos futuros dele. E eu vejo aqui bastante na fala dele que ele diz, olha, se Deus quiser, eu vou fazer. Então, ele era um homem que tinha boa consciência daquilo que nós todos devemos saber, que o homem pode fazer os seus planos, mas os projetos que serão concretizados serão os de Deus. Então, quando ele vai falando, ele vai dizendo se Deus quiser. E aí, depois dele contar um pouco a respeito desses projetos futuros que ele tem, de estar com os irmãos, né? E é muito interessante que ele diz que ele quer estar com os irmãos, é um desejo do coração dele estar com esses irmãos da igreja de Coríntios, que foi uma igreja que ele implantou, que ele fundou a igreja. Então, ele conhecia aqueles irmãos, mas como ele era um missionário bastante ativo, então ele estava sempre em vários lugares, fazendo a obra de Deus, e então ele diz para esses irmãos que ele quer estar de novo com eles. E aí ele vai apresentando vários outros irmãos, como nós vamos vendo no decorrer ali dos versículos, que ele vai falando dos outros irmãos que estão ajudando na obra, os cooperadores da obra. Também acho muito importante nós pensarmos sobre isso, porque o apóstolo Paulo, que era um grande servo de Deus, um homem de profundo conhecimento, e além de conhecimento, de profunda intimidade com Deus, ele foi um homem que não quis fazer a obra sozinho, como às vezes nós vemos, né, algumas pessoas nessa situação, querem fazer tudo sozinho e não delega nada para ninguém. Não, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele foi apresentando um por um daqueles obreiros que eram úteis, que faziam a obra de Deus, que estavam ajudando na obra de Deus. Ele deixou bem claro que essas pessoas eram pessoas importantes para a cooperação na obra de Deus. E assim nós devemos saber que não somos os únicos que estamos fazendo a obra, há outras pessoas fazendo. E no mesmo espaço onde nós estamos, devemos dar oportunidade para que outras pessoas possam também ali fazer e exercer essa mordomia cristã
que é solicitada de todos aqueles que amam ao nosso Senhor. E aí nós vamos vendo que ali ele parte, né, para um final, onde ele deixa muito claro um grande desejo do coração dele, porque quando ele diz Maranata, nós entendemos que ele está dizendo, ora vem Senhor Jesus. Então, ele não finaliza essa carta de outra forma que não seja aquela forma que nós deveremos estar hoje, bem conscientes disso, devemos estar hoje sempre olhando para essa promessa que Jesus fez para cada um de nós, que é que ele vai vir nos buscar. Nós estamos num momento, um momento muito propício para a gente poder exercer essa mordomia cristã que está ensinada aqui neste capítulo, porque nós temos muitos irmãos que perderam seus empregos, que estão numa situação de necessidade. E eu tenho visto que a nossa igreja, pelo menos por aquilo que eu tenho ouvido do nosso pastor geral, né, o pastor Edivaldo Bueno, ele sempre está dizendo que a igreja tem colaborado com essa ação social tão importante, tem levado até o templo as cestas básicas para que essas cestas possam ser redistribuídas depois para as pessoas que estão necessitadas. Então, eu fico muito feliz que nós possamos estar realmente com esse propósito no coração e fico aqui, né, muito ansiosa para que todas as coisas que nós conhecemos, que está registrado nas Escrituras, sejam cumpridas. E a parte mais importante dela é que o Senhor está voltando e que nós precisamos continuar, então, fazendo a obra dele, ganhando almas para ele, até que ele venha nos buscar. Fico muito feliz, minhas irmãs, com essa contribuição. Espero ter deixado aqui essa mensagem que seja muito importante e de muita valia para a vida espiritual de vocês, para o fortalecimento da fé de vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e até mais, minhas queridas irmãs.